Siga Jesus. Siga Jesus. Então siga Cristo. Siga Jesus. Siga Jesus. É seguir Jesus, não tem outro caminho. Siga Jesus. 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 Siga Jesus, porque é surreal, Só Jesus pode transformar a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina, que foi o que Ele fez na minha vida. Siga Jesus, um convite à transformação. E é muito interessante porque quando nós falamos em transformação, todos nós tanto estamos vivendo transformações, mudanças na vida, como nós também estamos buscando essas mudanças. Hoje em dia, a nossa sociedade, ela busca muito a ideia de estar se transformando para melhor. Dos livros que mais vendem, títulos de livros que mais vendem, são justamente livros que trazem essa perspectiva de uma transformação para melhorar a nossa versão. E você tem então esses títulos: Sua Melhor Versão, Viva a Sua Melhor Versão, Despertando a Melhor Versão dele de si mesmo, O Livro Secreto da Melhor Versão de si mesmo, A Sua Melhor Versão de Você Mesmo. E esses livros, aqui são apenas alguns, eles são livros que vendem muitos exemplares, eles têm muito valor, eles têm o seu valor, mas eles são livros que pegam justamente essa necessidade ou esse desejo das pessoas de terem uma transformação, de melhorarem, de buscarem uma melhor versão. E essa é a frase, né? Seja a melhor versão de você mesmo. E as pessoas estão em todo o tempo tentando melhorar a sua saúde, tentando melhorar o seu comportamento, tentando melhorar a sua vida, tentando aprimorar, tentando chegar lá. E todos nós, inclusive aqueles que temem a Deus, estão tentando melhorar, estão tentando viver uma vida melhor. Não da mesma maneira, talvez, que esses livros propõem, mas todos nós também almejamos um tipo de transformação. Mas nessa noite, eu queria levar a gente a refletir de maneira mais profunda nas nossas frustrações com a transformação. E eu queria te convidar a pensar talvez numa área que você tem lutado talvez nos últimos anos para mudar na sua vida. Pode ser uma área que tem uma relação com o cuidado com a sua própria saúde, outra vez uma área que você está tentando ser transformado, que tem a ver com o seu temperamento, outra vez uma área na sua vida conjugal, ou na sua vida de jovem, adolescente, uma área na sua vida que você tem tentado mudar, mas que muitas vezes você, apesar de tentar muito, você não consegue. Já passou por uma situação assim? Ou consegue imaginar situações na sua vida que você tenta mudar e você até consegue por um tempo, mas aí passa um tempo, você novamente volta a errar, você novamente volta a ter dificuldade com aquela situação. A transformação, ela não é muitas e muitas vezes conseguida de maneira plena por nós. E embora esses livros eles prometam que você vai conseguir chegar na sua melhor versão, o que a gente percebe muitas vezes é que por mais que nós tentemos essa transformação plena, ela nem sempre, ou diria nunca, ela é plenamente conseguida por todos nós. A Bíblia, e aqui nós temos um paradoxo, porque a Bíblia diz para a gente tentar ser pessoas transformadas, a Bíblia nos encoraja a viver uma vida transformada. Semanas passadas nós falamos sobre o processo, nós temos que viver o processo da transformação, mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a gente tem que viver o processo de transformação, a Bíblia também diz para nós essa realidade que nós não conseguimos dar conta da transformação que nós precisamos viver. Ou seja, nenhum livro, nenhuma vontade humana
ela vai conseguir transformar a vida humana naquilo que realmente o homem precisa ser. E é por isso que nessa noite nós vamos falar dessa mensagem com o título Da Cruz à Ressurreição, trazendo para nós justamente essa ponderação, olhar para Cristo Jesus, olhar para a obra de Jesus na cruz e perceber como esse movimento da cruz em que Jesus foi crucificado até o domingo da ressurreição, como esses dois eventos, a cruz e a ressurreição, como esses dois eventos eles se conectam entre esse desafio da transformação. E a gente vai estudar junto esse texto de 1 Coríntios capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia, se você tiver, senão nós leremos aqui também na tela. Mas 1 Coríntios capítulo 15 é um texto em que Paulo vai falar justamente da obra de Jesus. E é um capítulo bem extenso, mas eu queria tentar resumir essa ideia da cruz à ressurreição em 3 verdades que nós precisamos, quando olhamos para a cruz de Cristo, e especialmente quando nós olhamos para a ressurreição, nós precisamos entender. A primeira verdade que nós precisamos compreender quando nós olhamos para a mensagem de Cristo, para a mensagem da cruz, a primeira verdade é justamente essa aqui. Que quando a gente fala de transformação e a gente olha para a cruz do Calvário, a morte de Cristo, a primeira verdade é essa: é que a cruz ela iniciou a transformação. É na cruz de Jesus Cristo, é na morte de Jesus Cristo que a transformação verdadeira ela começa. Porque é na cruz de Cristo que os nossos pecados, que nos impedem de ter um relacionamento com Deus, eles serão pagos, eles serão perdoados. E aqui note o que diz no início do capítulo 15, que Paulo diz assim, falando para a igreja de Corinto, ele diz: eu lhes transmiti o que era mais importante. Agora note essa expressão. Paulo está escrevendo, e ele está escrevendo para uma igreja, e ele está dizendo: pessoal, eu estou escrevendo para vocês para que vocês entendam o que é mais importante. E aqui note essa expressão, ela tem muito valor, porque Paulo escreve um livro extenso, e ele está aqui destacando que essa é a parte mais importante. Às vezes, nós olhamos para o evento da Páscoa como a morte e a ressurreição de Jesus, e a gente trata o evento da morte e da ressurreição de Jesus apenas como eventos passageiros, momentâneos, pontuais. Mas a morte e a ressurreição de Jesus, note, eles são os eventos mais importantes de todo o plano de Deus. E Paulo destaca isso dizendo: eu lhes transmiti o que era mais importante. O que era mais importante? Paulo enfatiza: Cristo morreu por nossos pecados. Como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como dizem as Escrituras. Note que a morte, a ressurreição de Jesus são os eventos centrais e mais importantes de todo o plano de Deus. Por quê? Porque a cruz é o marco da transformação do ser humano, é o marco em que Deus deixa a sua glória, ele se encarna como homem, Deus Filho, e esse Deus, ele morre então na cruz, mas ele não é uma morte aleatória, não é uma morte como todas as outras mortes, é uma morte de um plano perfeito de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por pecadores. Interessante que quando Jesus Cristo ressuscita no domingo, esse texto aqui que a gente vai ler agora, que está aqui na tela, é um texto de Lucas 24. Jesus Cristo ressuscitou e ele se encontra numa estrada com 2 discípulos, e aqueles 2 discípulos estão indo e conversando muito tristes, porque Jesus tinha morrido, e era domingo, tinha gente falando que ele ressuscitou, mas eles não acreditavam, porque era uma história absurda. E Jesus se aproxima deles e diz o seguinte: então Jesus lhe diz:
Como vocês são tolos! Como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? E aqui eu queria chamar a sua atenção para algo que o próprio Senhor Jesus diz, quando Ele diz: a minha morte era necessária. Era necessário. E aqui note uma coisa, gente: Jesus, Ele não morre como uma fatalidade, como um evento cruel que aconteceu de maneira aleatória. Não, era necessário. Ele veio para esta hora, porque a transformação do homem, deste mundo, não poderia acontecer se Cristo não sofresse essas coisas. Agora, a grande questão é: por que era necessário? Jesus disse: era necessário que o Cristo sofresse essas coisas, mas a pergunta é: por que era necessário? Por que era necessário Jesus morrer? E aqui, nesse mês a gente falou muito sobre transformação, mas nem toda transformação ela é para melhor, concorda? Às vezes tem mudanças que a gente faz na vida que são mudanças para pior. A gente pensa que vai melhorar, pior. A gente pensa que vai ter uma transformação para o bem e a gente tem um declínio. E era necessário. Note, a vinda de Jesus para gerar transformação positiva em nós se tornou necessário por causa de uma outra transformação que o ser humano viveu. E é muito interessante porque esse texto, com essa imagem, você deve se lembrar de Gênesis, que diz que Deus criou o ser humano perfeito, o ser humano sem precisar de nenhuma transformação, porque o ser humano foi criado perfeito. Mas note a mudança. O ser humano, lá no início, ele passou da vida para a morte. Foi uma transformação? Sim. Mas foi uma transformação boa? Não, porque foi uma transformação da vida para a morte. E quando o pecado ele entra no mundo, ele produz a morte. Mas Cristo vem para gerar uma outra transformação. E aqui note que enquanto a transformação de Adão, que Paulo menciona em 1 Coríntios 15, foi uma transformação da vida para a morte, porque através de Adão o ser humano peca e cai então na morte. Agora Cristo vem para produzir uma outra transformação, agora não da vida para a morte, mas agora da morte para a vida. Jesus Cristo vem para morrer, para por meio da sua morte produzir vida. Interessante que Deus criou os seres humanos cheios de vida, mas eles decidiram pecar e morrer. Mas existe um Deus que nos ama tanto que veio morrer pelos nossos pecados para nos dar novamente vida. E é por isso que Paulo ele vai dizer aqui em Corinto, dizendo: eu transmiti para vocês aquilo que era mais importante. E qual é a mensagem mais central, mais importante? Cristo morreu pelos nossos pecados. A cruz de Cristo foi um pagamento para nos perdoar os pecados, para nos livrar da condenação da morte e nos fazer voltar a ter uma vida com Deus. A morte de Cristo foi para nos transformar e nos transportar da morte para a vida. Cristo veio fazer isso. Então note, a cruz iniciou a transformação, porque enquanto o ser humano vivia nos seus pecados, o nosso pecado nos separava de Deus. Mas Cristo vem e Ele paga o nosso pecado, Ele morre na cruz, Ele paga a nossa dívida. E agora Paulo está dizendo: Cristo morreu, Ele pagou a dívida, e a transformação, ela começou. A transformação começa quando nós cremos em Cristo.
quando nós entendemos que Ele morreu pelos nossos pecados, é aí que a transformação ela começa, porque quando nós cremos em Cristo, nós percebemos que Ele morreu pelos nossos pecados, a nossa vida desfruta de uma vida com Deus. Nós só podemos, queridos, ter uma vida com Deus, uma vida de transformação verdadeira por meio de Jesus, e essa vida de transformação ela começa na cruz, por meio da obra que Cristo fez. Na cruz, Cristo inicia, Ele consuma de maneira sacrificial o pagamento para a gente começar uma vida com Deus. E é a cruz que inicia o processo de transformação. Mas na nossa vida, esse processo começa quando a gente olha para a cruz e crê. E a gente cantou isso essa noite. Eu olho para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós percebemos que aquela cruz, aquela morte foi por causa dos nossos pecados, e nós então nos arrependemos e cremos. Esse Jesus começa uma obra na nossa vida, começa uma obra de transformação. Então guarde isso, a cruz ela iniciou a transformação quando Cristo morreu por nossos pecados. Mas uma segunda verdade é que a caminhada já revela a transformação. No momento que eu creio em Cristo, a minha vida começa a ser transformada. Por exemplo, os meus pecados já foram perdoados, Cristo pagou na cruz, e aqui eu começo uma caminhada com Jesus. E essa caminhada também vai envolver transformação, porque agora que eu crio em Jesus, eu vou caminhar com Jesus. E aqui é o momento em que Cristo vai trabalhar na minha vida, e Ele vai aos poucos reformar a minha vida e me conformar à imagem dele, e me tornar mais parecido com Ele. Nós falamos sobre isso semana passada, que a caminhada cristã é um processo da gente deixar Jesus encher e permear todas as áreas da minha vida. Eu preciso me tornar mais parecido com Jesus na minha família, no meio dos meus amigos. Eu preciso me tornar mais parecido com Jesus no meu trabalho, nos meus estudos, a maneira como eu estudo, a maneira como eu trabalho, como eu brinco, como eu jogo bola, como eu faço qualquer coisa. Precisa ser uma maneira de viver que agrade, que louve, que exalte Jesus. Isso também é transformação, é o que a Bíblia chama de santificação, e nós estamos chamando de transformação. Eu conheci Jesus e agora eu estou vivendo para Jesus. A gente ilustrou isso durante a série com essa imagem, dizendo que a partir do momento que eu creio em Jesus e eu olho para a cruz e percebo que Ele morreu por mim, a partir de agora eu deixo de viver para o eu e para satisfazer as suas vontades, e eu passo a viver para Deus e para o próximo, que é a vontade de Deus. Então olha o contraste, e olha como Paulo, esse texto é o texto desafiador lá de Colossenses, e ele vai mencionar também em Filipenses, também em Corinto, mas note o desafio que é abrir mão de comportamentos que não têm a ver com Jesus, com uma vida transformada, e se revestir, vestir uma nova roupa de um comportamento que agora reflete Jesus. É a transformação que vai acontecendo à medida que a gente vai conhecendo e caminhando com Jesus. Colossenses vai dizer que a mensagem a respeito de Cristo, lembre-se, Paulo disse que essa é a mensagem mais importante. A mensagem mais importante não é sobre igreja, não é sobre o que um pensa, o outro pensa. A mensagem mais importante é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho. E a orientação de Deus é que a mensagem a respeito de Cristo, ela preencha a vida de vocês. Porque quando a mensagem a respeito de Jesus, ela entra no nosso coração, ela vai transformando a nossa vida, os aspectos da nossa vida, as nossas lutas internas, as nossas lutas externas, a gente vai sendo transformado. E você talvez já deve perceber transformações na sua vida.
Olha o que o texto diz: e tudo que fizerem ou disserem, façam no nome do Senhor Jesus. Aqui note uma coisa, queridos: quando a gente começa a caminhar com Jesus, tudo começa quando a gente entrega a nossa vida, mas quando a gente começa a caminhar com Jesus, a transformação começa. E ela tem que acontecer na nossa vida. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, olhar para a nossa vida e ver mudanças acontecendo, e ver transformação acontecendo. Se você olha para a sua vida e não tem mudanças para melhor, para se tornar mais parecido com Jesus, tem algo errado, porque à medida que a gente começa a caminhar com Jesus, a nossa vida ela vai sendo transformada, modificada. Jesus transforma a nossa vida, Jesus muda a nossa vida. Mas aqui uma verdade muito importante é que, embora a transformação ela é real, ela seja real, ela ainda não é completa. E aqui é onde muita gente se frustra, porque você tem fé. Se você é um discípulo de Jesus, você tem fé, mas sempre você tem fé? Como discípulo de Jesus, você confia em Deus, não confia? Mas você sempre confia? Como discípulo de Jesus, você luta contra a ansiedade, porque não precisa ser ansioso, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Você não luta contra a ansiedade toda semana? Percebe que a gente talvez já já tem fé, porque antes nem tinha, talvez já tem uma fé mais madura. A gente está caminhando, mas aí a gente ainda não chegou lá. A transformação ela está acontecendo, ela é real, mas ela ainda não está completa. A gente ainda não é plenamente o que a gente deveria ser. E é por isso que muitas vezes a gente se pega dizendo coisas que não deveria dizer, pensando coisas que não deveria pensar, fazendo coisas que não deveria fazer, ou deixando de fazer coisas que deveria fazer. E aqui é onde muita gente se frustra, porque especialmente quando a gente começa uma caminhada com Jesus, a gente acha que a nossa vida de agora em diante, ela vai ser uma vida que vai caminhar com Deus agora de maneira plena. Não, agora a gente vai só crescer na fé. Mas a gente percebe que a caminhada com Jesus, ela não é assim. Ela é cheia de altos e baixos. A gente fraqueja. E isso muitas vezes nos frustra, achando que a transformação não está valendo a pena, ou que não está acontecendo. Sabe aquele compromisso que diz: rapaz, esse ano, essa área da minha vida vai mudar para a glória de Jesus. Deus já me convenceu, eu preciso mudar essa área da sua vida. E você começa, e quando você pensa que não, você está lá com a mesma luta, com a mesma dificuldade. Não significa que o processo não está acontecendo. Isso significa que a transformação ela é real, mas ela ainda não está completa. Você não é mais o que era, mas você ainda não é quem você precisa ser. Você está em um processo de transformação. A transformação começou, mas ela ainda está em andamento. A grande questão talvez é perceber isso, que a gente está em processo, mas a gente ainda peca. Nós ainda pecamos, nós ainda lutamos, nós ainda falhamos, nós ainda sofremos. E é interessante isso, porque e note, a gente está saindo da cruz, da morte, da crucificação de Jesus, e eu quero que você caminhe comigo até a ressurreição. Porque a realidade é que nós ainda pecamos, nós ainda lutamos. É interessante que a Bíblia fala que nós já temos a vida eterna, mas nós ainda sofremos. Nós ainda morremos fisicamente. Nós ainda temos lutas, nós ainda passamos por lutas. E às
vezes nós olhamos para essa realidade e dizemos: o que está acontecendo? Eu sou um discípulo de Jesus, mas ainda estou sofrendo. Eu sou um discípulo de Jesus, mas ainda contemplo a morte. Eu sou um discípulo de Jesus que Deus já venceu, mas eu ainda tenho medo. Você tem medo? Quais são os seus medos? Jesus venceu, mas eu ainda tenho medo. Eu ainda sofro, eu ainda tenho receios. E aqui talvez venha a parte que a gente quer enfatizar nessa noite. Lembre-se, a transformação ela começou na cruz, ela continua no processo, mas aqui tem uma verdade que a ressurreição de Jesus ela mostra para nós, é que a ressurreição ela completará a transformação. A verdade é que você e eu temos e precisamos enfrentar a luta para sermos transformados dia a dia. Mas como diz aquela frase, a cereja do bolo, ou a conclusão, ela não pode e ela não vai ser feita por nós. Quem vem para concluir a obra na nossa vida de transformação é Jesus. A nossa vida só será plenamente reta, plenamente livre, plenamente salva, plenamente restaurada, plenamente transformada na ressurreição. E aqui eu queria te convidar a ler comigo alguns versículos que eu vou colocar aqui na tela para a gente poder conseguir ler junto, e você pode acompanhar também na sua Bíblia se você quiser. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 19, que diz assim: olha o que Paulo diz: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, ele está falando de Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Ele está falando de Jesus. E o que ele está dizendo é: a morte veio por meio de um homem, Adão, e a vida, a ressurreição veio por meio de um homem, Jesus. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Note, morremos em Adão, mas quando a gente crê em Cristo, os que creem em Cristo receberão nova vida. O verbo aí está em que tempo? Futuro. Mas a Bíblia diz que quando a gente crê em Cristo, a gente tem vida. Então a gente não tem vida? A vida ainda vai ser recebida? Não! A Bíblia diz que quando a gente crê em Cristo, a gente recebe a vida eterna. Mas ela ainda é muito maior. E nós só desfrutaremos dela de maneira plena quando Cristo voltar. E aqui Paulo está querendo que você olhe para a vida com Deus em perspectiva. Ele está querendo que você olhe e perceba que você já tem vida, mas a vida vai ser muito mais do que isso. Que você já pode ter alegria, já deve inclusive ter alegria, mas a sua alegria vai ser muito mais abundante quando Jesus Cristo voltar. Porque quando Ele voltar, aqueles que estão e que são de Cristo receberão nova vida, uma vida plena, abundante. Olha o que Paulo continua dizendo, ele diz: mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para olhar para a ressurreição de uma maneira diferente. Porque note que o que Paulo, a palavra de Deus está dizendo é que a ressurreição de Jesus não tem a ver só com Jesus. Sabe quando Jesus disse que era necessário Ele morrer e ressuscitar? Não tem a ver só com Ele, tem a ver com a nossa vida. Jesus Cristo precisou morrer pelo nosso pecado e Ele precisou ressuscitar, vencendo a morte, mas isso tem tudo a ver conosco, porque quando Cristo morreu, Ele morreu a nossa morte.
E quando Cristo ressuscitou, Ele está nos garantindo que um dia também nós vamos ressuscitar. Aquilo que Ele disse para Marta e Maria: ainda que morra, viverá, vai ressuscitar, vai ressurgir. Cristo ressuscitou, e os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Note que o que Deus quer que a gente entenda, queridos, é que a vida plena, ela não vai ser nessa vida, ela não vai ser nessa pequena janela. Onde era que você estava 50 anos atrás? 60? 70 anos atrás, onde era que você estava? Onde é que você vai estar daqui a 70 anos? Talvez nem estava e nem estará. Então você tem uma breve janela para viver neste mundo. E o que Deus está dizendo é que a vida plena não é nessa pequena janela. A vida plena é numa janela que vai abrir em breve, com a vinda de Jesus. Aqueles que creem, que caminham com Jesus, ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou. E aqui eu quero que você perceba como a vida de Cristo, ela tem uma conexão com a nossa vida. Cristo morreu, Ele viveu aqui, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então não importa quantos anos Cristo viveu nessa terra, Ele viveu apenas 33 anos. O que importa na vida de Cristo não é quantos anos Ele viveu aqui, mas o que aconteceu após a sua morte. Ele ressuscitou. O que importa na nossa vida não é quantos anos nós vamos viver aqui nessa terra, quanto dinheiro nós vamos conseguir juntar nessa terra, quanta prosperidade nós vamos conseguir juntar nessa terra. O que importa nessa vida é o que vai acontecer conosco quando nós morrermos, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 50 anos. Cristo ressuscitou. Você tem certeza que você vai ressuscitar? Você tem certeza que quando essa janela de tempo se fechar, você vai desfrutar do melhor de Deus, da melhor fase da vida? É essa esperança de transformação que Deus quer que nós vivamos. Uma esperança não neste mundo, mas uma esperança eterna. E olha como Jesus nos ensina sobre isso, porque da perspectiva humana, a vida de Jesus foi um fracasso. Da perspectiva humana, a vida de Jesus foi um fracasso porque Ele viveu 30 anos na obscuridade. Ninguém sabia quem era Jesus até 30 anos. E com 30 anos Ele começou o seu ministério e foi crucificado com 33 anos. Morreu com 33 anos. Então, humanamente falando, Jesus morreu jovem. Não teve muito sucesso, a não ser o legado que deixou. Mas da perspectiva real, não. O que importa não é essa janela aqui. O que importa é o que acontece depois dessa janela. E eu quero te lembrar das palavras de Jesus na cruz, quando Ele diz para aquele homem que estava ao lado dele na cruz, um bandido, ao malfeitor, em que aquele homem se arrepende, crê em Jesus, coloca sua esperança em Jesus, e Jesus diz para ele: hoje mesmo, quando essa janela se fechar, você vai estar comigo num lugar muito melhor, você vai estar comigo no paraíso. Essa é a esperança que sustenta a nossa vida. Essa é a melhor transformação que alguém pode viver. Não é viver 70, 100 anos nessa terra. Isso é bom. Mas o melhor é ter a certeza de que, como Cristo ressuscitou, eu também irei ressuscitar. Paulo continua, e note como o Paulo é enfático, porque ele diz: quando morremos,
O corpo terreno é plantado no solo, a gente vai e volta para o solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Você está entendendo aqui aonde Paulo está querendo colocar a nossa esperança? Ele não quer que você perca a esperança de ter a sua vida transformada aqui, porque a gente pode continuar sendo e deve continuar sendo transformado, mas Paulo quer que você alargue a sua visão e entenda que uma transformação muito maior vai acontecer quando a gente morrer ou quando Cristo voltar, porque nós iremos ressuscitar para viver para sempre. E olha a mudança, ele vai dizer: nosso corpo terreno é enterrado em desonra, mas ressuscitará em quê? Em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado com um corpo humano natural, mas ressuscitará com um corpo espiritual, pois assim são como há corpos naturais, há corpos espirituais. E quem que a gente lembra? Cristo. Como é que Cristo ressuscita? Com um corpo novo, transformado, vivo, cheio de vida. Essa é a esperança. O texto continua, Paulo continua e diz: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Olha o que ele diz: nem todos dormiremos, era uma esperança que ele tinha, mas todos os que estão em Cristo seremos transformados. E aqui ele está apontando para o futuro, que ele pensava que iria acontecer na época dele. Não aconteceu, mas ele esperava. E aqui ele diz: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Paulo está falando daqueles que creem em Jesus, que serão transformados, tanto os que já morreram, como os que estiverem vivos. Quando Jesus voltar, todos viverão a maior transformação, receberão um corpo transformado. Aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Seremos transformados. E aqui, caminhando para essa parte final do versículo, ele diz: o pecado é o aguilhão da morte, é a força da morte, que nos fere a lei, que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria só mostrar aqui que a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, elas enfatizam essas duas verdades. Quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele está declarando a sua vitória sobre o pecado. Quando Jesus Cristo ressuscita, Ele está declarando a sua vitória sobre a morte. Aqueles que estão em Cristo vencem o pecado e vencem a morte pelo poder do sangue de Jesus. A esperança de uma vida eterna, ela acontece por meio de Jesus. E essa é a grande questão, porque Paulo vai dizer no capítulo 15 ainda, note bem essa expressão: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, se a nossa esperança é viver apenas o melhor de Deus nessa terra, se a nossa esperança é viver bem aqui, se a nossa esperança é apenas viver a nossa melhor versão aqui neste mundo, olha o que Paulo diz: nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. O que Paulo está dizendo é que se você e eu não temos uma transformação maior, que vai além desta vida, uma transformação para a eternidade, a nossa vida é digna de pena, porque tudo que você tem está aqui. Já parou para pensar nisso? Que se você não tem uma certeza
da eternidade, depois deste mundo se encerrar, se você não tem uma certeza do que vai acontecer com a sua vida, tudo que você tem está aqui. Agora, quando a gente olha que a melhor transformação que Deus vai fazer na nossa vida em Jesus, ela está por vir e ela vai ser para melhor, a minha maior riqueza e o meu maior tesouro não está aqui, está lá. O que eu tenho aqui tem valor, a minha família, a minha igreja, as pessoas, mas o meu maior tesouro está lá. Isso muda muito a vida. Isso muda demais a vida, e isso a gente precisa refletir. A nossa esperança de vida está em algo passageiro ou eterno? Ou seja, em outras palavras, a esperança que nós temos é uma esperança eterna ou passageira? Que está numa eternidade que nós viveremos, ou a esperança que nós temos, ela é apenas uma esperança da vida melhorar, ou da gente melhorar a versão, ou de melhorar isso, ou de melhorar aquilo. E é muito interessante porque Paulo está chamando para nós essa ideia de que a gente não tem que perder as esperanças deste mundo, mas quando tudo que a gente tem de esperança está aqui, a gente não tem uma esperança eterna, a gente não tem uma esperança verdadeira, a gente não tem uma esperança que transcende, que vai além. E é por isso que Paulo está dizendo que a nossa esperança, ela precisa estar em Cristo Jesus, porque Ele é a esperança viva, verdadeira, que veio para morrer pelos nossos pecados. A pergunta, talvez, dessa noite é justamente: onde está nossa esperança? Onde é que a gente tem colocado, queridos, a nossa esperança? Note, a nossa esperança, ela está neste mundo e apenas nas coisas deste mundo? Ou nós estamos vivendo, cultivando uma esperança eterna, uma esperança não neste mundo, mas uma esperança que transcende? Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz que se você mirar no céu, ganhará terra de acréscimo, mas se você mirar na terra, você não vai ganhar nem dos dois. E a verdade é que quando nós olhamos para a vida nessa perspectiva, nós vamos viver bem neste mundo, porque nós entendemos que Jesus, Ele está fazendo sim uma obra de transformação na nossa vida hoje mesmo. Hoje o Senhor Jesus está fazendo uma obra de transformação na nossa vida. Ele está fazendo isso hoje, eu vou viver o hoje. Mas note bem, quando a minha esperança, ela não transcende, a minha vida vai ser só com o que eu tenho aqui. Então pense, por exemplo, em alguém que entende que eu preciso cuidar da minha vida, porque o Senhor deseja que eu cuide da minha vida, da minha saúde, e eu vou cuidar da minha saúde. Vou para a academia, eu vou cuidar do meu corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu vou cuidar, eu vou lutar, eu vou tentar ser disciplinado para eu cuidar da minha vida. Mas eu sei que por mais que eu tente cuidar desse corpo ele é mortal, e ele vai precisar um dia ser transformado plenamente pelo Salvador. Então eu sei que por mais que eu cuide, quem vai completar a obra é Jesus. Vai chegar um dia que por mais que eu cuide, esse corpo vai adoecer. E quando ele adoecer, eu não vou me desesperar, porque eu já sabia que eu tinha que cuidar
mas que quem vai transformar esse corpo num corpo novo é o Senhor Jesus. A Bíblia recomenda que todos nós vivamos intensamente para a glória de Deus, mas quando chegar um dia que nós tivermos um problema, que a gente lide com o luto na nossa própria vida, na vida da nossa família, com uma criança, com um cônjuge, com uma filha, com um familiar, as lágrimas vão rolar, porque isso vai gerar dor, mas a gente não vai chorar sem esperança, porque a morte não é o fim. Na verdade, a morte é só uma janela que se fecha na vida de quem ama Jesus, para o início de uma vida plenamente transformada. Você percebe que quando nós miramos a eternidade, a gente vive bem aqui. A gente não se torna irresponsável. Não, é só o céu, então vamos viver de qualquer jeito. Não, vamos viver buscando ter uma vida transformada. Mas vamos viver sabendo que a melhor transformação não é aquela que eu vou fazer, mas é aquela que Jesus vai fazer em mim de maneira plena, de maneira total, quando Ele voltar. Gente, nós precisamos refletir e sondar o nosso coração, porque o nosso coração, ele tende a desejar essa vida, e ele tende a não desejar a eternidade. Nós tendemos a nos apegar, nós somos como viajantes que viajaram para uma terra e começaram a se encantar, e se encantaram tanto com aquela terra que se esqueceram que não são dali, que são de outro lugar, e que o outro lugar é bem melhor. A Bíblia diz que a gente vai viver numa nova terra, num novo céu, não é aqui. Então, viva a vida aqui, mas não se perca, acredite que a transformação ela está por vir, porque quando a gente perde isso de vista, já na época de Paulo e hoje ainda mais, mas quando a gente perde isso de vista, olha o problema. Olha o que Paulo diz. Paulo, citando pessoas da época, Paulo diz: se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui note o que Paulo está dizendo. Paulo está pegando uma citação da época. Ele está dizendo: porque se alguns realmente estão certos de que não existe essa ressurreição que vai acontecer com aqueles que creem em Jesus depois de morrer, se a ressurreição não existe, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: se realmente não existe vida depois da morte, a gente tem que aproveitar enquanto tem vida, porque morreu, acabou. Você já viu essa frase? Pronto, na época de Paulo isso já existia. Porque quem não tem a eternidade como alvo, vai tratar o presente como tudo na vida. E essas pessoas são as mais infelizes. Porque quando elas se veem perdendo a saúde, elas estão perdendo a vida toda. Quando elas se veem perdendo os bens, elas se veem perdendo a vida toda. Quando elas veem a perda de um familiar, a perda de alguém querido, elas estão perdendo tudo. Mas na perspectiva cristã, isso são apenas perdas temporárias, porque Jesus vai ressuscitar o seu povo. A gente pode olhar para a cruz e perceber o choro da morte, mas a gente hoje pode olhar para o domingo da ressurreição e dizer: assim como Cristo ressuscitou e venceu, nós servimos um Deus poderoso que vive, que reina, e assim como Ele vive e reina, nós viveremos para todo sempre, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, mas as pessoas do nosso mundo, elas não têm essa esperança, e é por isso que elas se jogam em tantos prazeres, porque tudo que elas têm está aqui. Então elas têm que aproveitar a vida, mas se esquecem que a vida em si é Jesus, é a vida com Jesus. Se não há ressurreição,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha o que Paulo diz: não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Sabe qual é o que Deus está dizendo para a gente? Você tenha cuidado, viu? Você tenha cuidado, porque não é difícil você e eu perdermos a perspectiva da eternidade e achar que a nossa vida está aqui. Um dia, eu tenho dúvida, se Jesus não voltar, e Ele pode voltar, a gente está vivo, mas Ele pode voltar, a gente já ter partido. E se for assim, um dia, muitas das coisas que nós temos de valor nós vamos perder. E nesse dia, nosso coração precisa estar crente, convicto de que o nosso maior valor não está aqui, está lá. E aí a gente não perde, a gente ganha. E isso não diz que a gente não tem coisas de valor. A gente tem coisa aqui que não tem preço: família, vida, igreja. Mas isso não se encerra aqui. Isso vai transcender de uma maneira muito melhor para toda a eternidade. Deus é maravilhoso. Os discípulos choraram na crucificação, mas Deus estava planejando o domingo da ressurreição. Nós vivemos nesse intervalo. Nós vivemos ali no caminho da crucificação. Claro, Cristo já fez a obra, mas o que eu me refiro é que a gente está nesse trâmite de morrer para nós mesmos e viver neste mundo. Mas a ressurreição está logo ali. E a palavra de Deus diz que quando Ele vier, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e todos nós vamos dizer: valeu a pena caminhar com Jesus, valeu a pena ser fiel a Jesus, valeu a pena crer em Jesus. Isso é o melhor de Deus. Queridos, em Jesus nós já temos e nós teremos a transformação completa. Não acredito no que as pessoas dizem por aí. As pessoas dizem por aí: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mentira! Não se deixe enganar. Tem jeito para tudo, inclusive, principalmente para a morte, porque Jesus venceu a morte, e aqueles que são de Cristo Jesus, assim como Jesus ressuscitou, também um dia irão ressuscitar. A gente não precisa ter mais medo da morte, gente. A gente não precisa querer morrer. Querer morrer também é pecado, mas não precisamos ter medo da morte, porque quando os nossos olhos se fecharem, nós teremos mais vida do que nunca. Não tire a eternidade do seu coração, porque quando a eternidade ela sai do foco, até a vida presente perde o sentido. Essa é a grande verdade. É que quando a gente tira a eternidade do foco, a vida aqui perde o sentido. Mas quando a gente mira lá, a vida ganha sentido. É por isso que Paulo termina o capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. E essa é a mensagem de Deus para nós: sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Sabe por que nada é inútil? Porque nós viveremos eternamente com o Senhor. E em outras palavras, queridos, guarde isso no seu coração: a transformação que Jesus começou e está fazendo em nós será completamente realizada por Ele na ressurreição. Não é hoje, mas está logo ali na frente. E você e eu devemos ter isso em mente, que a vida, essa vida não é o fim. Ela é uma pequena janela, uma pequena ponte para a verdadeira vida. E aqueles que compreendem isso devem viver neste mundo sabendo que não estão em casa, mas que em breve
Jesus vai voltar para nos levar para casa. Lembre-se, o lugar que você mora não é a sua casa definitiva. Aqueles que são de Jesus têm uma casa que ninguém vai conseguir destruir, que ninguém vai conseguir derrubar. Por isso, para você refletir e praticar, creia, entregue-se a Jesus. É quando você se entrega a Cristo que a transformação começa na sua vida. Depois disso, continue crescendo no relacionamento com Jesus, invista na sua vida. E hoje, de maneira mais importante que tudo, espere e deseje o retorno de Jesus. Nós precisamos desejar mais que Jesus volte. A gente está desejando ficar muito aqui e a gente está desejando pouco que Ele volte. Mas note, é Ele, é a ressurreição dEle que vai transformar todas as coisas, inclusive a nossa vida. Os desejos de transformação que você tem, de ser uma pessoa 100%, de viver para Deus de maneira 100%, as lutas que você tem com a sua saúde, as lutas, todas as lutas, só quem tem o poder para transformar tudo isso vai ser Jesus. É Ele que vai ajustar tudo, que vai transformar tudo, é Ele que vai restaurar todas as coisas. Espere por Ele, coloque a sua esperança nele. E nós vamos encerrar essa mensagem celebrando a ceia. E se você se lembra, a ceia do Senhor foi aquele momento em que Jesus Cristo, Ele partiu o pão com seus discípulos, Ele pegou o pão, Ele deu graças, e pegando o pão e dando graças, Ele diz: olha, esse pão, Jesus estava numa mesa, e Ele pega um pão daquela época, e Ele diz: olha, esse pão, ele representa o meu corpo que vai ser entregue por vocês, e esse cálice representa o meu sangue que vai ser derramado em favor de vocês. Você sabia que a igreja de Jesus não celebra mais a Páscoa? Porque a Páscoa era um evento que todo ano um cordeiro era morto. Mas o nosso cordeiro perfeito foi morto para sempre e nunca mais vai ser morto. Ele está vivo. Na última Páscoa, Jesus disse: de hoje em diante vocês celebrarão a ceia. Vocês vão lembrar como meu povo que eu entreguei o meu corpo e o meu sangue por vocês. E vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Mas olha o que esse versículo diz. Ele diz: vocês vão fazer e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que esse texto está dizendo? É que a ceia, ela é um excelente momento para a gente lembrar que Jesus Cristo vem, e quando Ele vier, a transformação vai ser completa, perfeita, e essa transformação Ele quer fazer na nossa vida. Por isso hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós. Mas eu queria te convidar a celebrar a ceia hoje, dizendo: Senhor, nós estamos ceando com alegria, mas a gente quer cear na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que quando Ele vier, essa ceia não vai ser uma coisa pequena como essa, vai ser uma grande ceia na presença dEle, com uma vida totalmente transformada. Ceie e participe da ceia desejando a volta de Jesus.